Olá, amigos do Professor Baroni. Meu nome é Jean Tozeto, eu sou apresentador do quadro Filosofando. Estou segurando um telefone celular, aliás, um smartphone, lançado há coisa de 15 anos, e isso provocou uma revolução mundial nos costumes, parecida com a revolução da pílula anticoncepcional nos anos 60, que provocou a revolução da contracultura. E esse aparelho aqui, entre várias revoluções que ele promoveu, estão as formas modernas para você poder investir, alocar seu dinheiro e obter renda passiva com meios tradicionais, milenares. Talvez você já tenha pensado nisso, que você nasceu na época errada, talvez você quisesse ter vivido na geração dos seus pais ou dos seus avós, porque hoje, na sua vez de ganhar a vida, parece que as casas estão muito mais caras, os carros são mais caros, está difícil até para comprar um terreno. Antigamente as pessoas conheciam as suas namoradas, os seus namorados e se casavam cedo. Hoje tem pessoas chegando aos 40 anos, ainda não encontrou um rumo para a vida. E você pode fazer vários questionamentos nesse sentido, que as coisas estão mais difíceis hoje, mas por outro lado, a tecnologia permite que você tenha facilidades que os seus pais e os seus avós sequer podiam imaginar. Pergunte para os seus avós, por exemplo, se quando eles tinham a sua idade, eles já investiam em fundos imobiliários. Eles vão responder que não, por uma simples razão. Os fundos imobiliários sequer existiam quando seus avós eram jovens. Pergunte para eles se eles investiam em fiagros e a resposta é não, porque os fiagros foram apresentados para o mercado há coisa de 5 anos ou menos. O mesmo vale para várias ferramentas, por exemplo, o Tesouro Direto, que permite que você possa comprar títulos da dívida nacional. Ele foi desenvolvido no século XXI. O Home Broker, que você pode acessar por um telefone celular, ele também é basicamente do século XXI aqui no Brasil. Mas eles oferecem acesso a formas muito tradicionais de investimento que os seus antepassados tinham dificuldades para investir. Por exemplo, emprestar dinheiro a juros é uma atividade quase tão antiga quanto a criação do próprio dinheiro, há coisa de mais de 2.500 anos, porque há pelo menos 2.500 anos nós temos registros por escrito sobre pessoas criticando a usura, que é o excesso de juros. Antes da criação dos bancos, as pessoas emprestavam dinheiro pessoalmente para outras pessoas, elas eram chamadas as agiotas. Então Aristóteles já criticava a cobrança excessiva de juros, Plutarco fazia críticas ferozes ao empréstimo de dinheiro e o filósofo Sêneca era conhecido por emprestar dinheiro para muita gente. Sêneca era um grande agiota numa época onde isso era tolerado. Depois, com o surgimento dos bancos, os governos começaram a criar leis para coibir o empréstimo pessoal de dinheiro e as pessoas passaram então a emprestar dinheiro via bancos. Os bancos começaram a emprestar dinheiro a juros altos para as pessoas e você hoje em dia tem a possibilidade de emprestar dinheiro para o banco. Como você pode fazer isso? Por exemplo, com um depósito de um CDB, que é um certificado de depósito bancário. Esse produto surgiu nos anos 90 no Brasil. É relativamente uma ferramenta nova para você emprestar dinheiro para um banco. E o banco te paga juros pequenos a respeito disso, talvez empatando com o CDI, talvez empatando com a inflação. Mas é melhor você emprestar dinheiro para um grande banco do que pegar dinheiro emprestado de um banco, porque você sabe que os juros do cartão de crédito, do cheque especial, são altíssimos. É com essa diferença entre as taxas de juros que os banqueiros enriquecem. Então, pegar dinheiro emprestado com banco ou emprestar dinheiro para banco é uma atividade milenar que tem uma ferramenta nova para facilitar o acesso para as pessoas físicas, porque antigamente poucas pessoas tinham acesso a esse mecanismo de emprestar dinheiro. A segunda forma tradicional de obter renda passiva é alugando imóveis.
Há pelo menos 2000 anos você já tinha pessoas em Roma alugando casas, por exemplo, e a referência histórica é sobre Paulo de Tarso, que uma época morou em Roma pagando aluguel. Isso está escrito inclusive no Novo Testamento. Rentabilizar imóveis é uma atividade milenar que antigamente era pouco acessível para grande parte da população, porque sempre foi muito custoso ter um imóvel próprio. E quem vai dizer sobre vários imóveis? Era muito difícil você ter pessoas com vários imóveis para alugar. E essa realidade perdura até hoje. Quantas pessoas, quantas famílias para adquirir a casa própria não fazem financiamento de longo prazo? É muito difícil você ter uma casa própria, embora várias pessoas persigam isso. Mas existe uma forma nova de você ganhar dinheiro com imóveis, por exemplo, no Brasil, a partir dos fundos imobiliários, que foram criados nos anos 90 e com a invenção desse aparelho aqui, do smartphone, eles se popularizaram há menos de 15 anos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado em janeiro de 2025, então você hoje tem a possibilidade de, com a poupança do seu salário, dos seus honorários, poder comprar cotas de fundos imobiliários e começar a ter renda passiva a partir de imóveis reais. A terceira forma tradicional de você obter renda passiva é por meio do arrendamento de terras. Esse sistema foi a base da Idade Média. Na Idade Média, a nobreza e a igreja era proprietária de terras. E essas terras eram arrendadas para os camponeses que tinham que entregar boa parte da produção agrícola para os donos da terra. O arrendamento de terras também é uma atividade milenar e hoje você sabe que é praticamente impossível uma pessoa física começar a vida do zero e comprar uma fazenda em qualquer lugar do mundo. Mas no Brasil você tem os FIAGROS, que são os fundos de investimento na cadeia do agronegócio. A possibilidade de investir em FIAGROS surgiu há menos de 5 anos. Foi ontem que os FIAGROS começaram a operar em bolsa de valores. Por isso tem muita gente criticando o FIAGRO, como tem gente que critica o fundo imobiliário, que são ferramentas relativamente novas, mas que espelham tradições milenares. Hoje você pode, com poucos reais por mês, comprar cotas de FIAGROS e começar a rentabilizar em cima de terras, não diretamente por uma fazenda, mas financiando, por exemplo, os fazendeiros por meio de CRAs. Assim como você pode financiar empreendedores imobiliários por meio de CRIs que estão nas carteiras de vários fundos imobiliários. A quarta forma tradicional de obter renda passiva é por meio dos dividendos de empresas de capital aberto. As primeiras bolsas de valores do mundo foram fundadas na Bélgica e na Holanda há cerca de 450 a 500 anos. Então nós temos séculos de tradição no mercado de capitais com investidores interessados em receber os dividendos. E o mercado de capitais levou séculos para se desenvolver, para desenvolver ferramentas de proteção para o pequeno investidor. O pequeno investidor, fora das grandes cidades, sempre teve dificuldades de investir em bolsa de valores, pelo menos no Brasil, onde era necessário você ter contato com uma corretora de valores, que ia ter um representante seu no pregão presencial, e o surgimento do home broker na virada do século 21 permitiu que vários investidores pudessem fazer seus investimentos de forma remota pela internet. Então, o celular, o smartphone, provocou também uma revolução no mercado de capitais no Brasil, porque ele abriu a possibilidade para milhões de brasileiros poderem investir nas empresas brasileiras e agora também nas empresas estrangeiras, obtendo assim renda passiva por meio dos dividendos. Há quem prefira ganhar dinheiro com a valorização da cotação das ações, mas nós estamos falando aqui sobre renda passiva e não sobre ganho de capital. Então, se o home broker tem por volta de 25 anos de história no Brasil, o mercado de capitais como um todo ele tem quase 500 anos de história. É uma forma tradicional de você obter renda passiva, é uma forma confiável.
O quinto modo para você obter renda passiva é quando você empresta dinheiro para um governo. Sim, o governo, quando precisa investir em algo, ou quando ele vai entrar numa guerra, por exemplo, ele tem dois caminhos básicos para se capitalizar. Ele pode aumentar a cobrança de impostos, e isso pode provocar revolta popular. Existe um limite para o aumento de impostos. Então o governo pode pedir dinheiro emprestado para a população, oferecendo títulos da sua dívida. Vocês sabem que o Brasil se tornou independente em 1822 e o Brasil nasceu como uma nação endividada. Então, os títulos da dívida nacional existem desde o século XIX no Brasil de forma organizada. Mas o acesso a esses títulos era muito restrito. Isso só se popularizou com a criação do programa Tesouro Direto no começo do século XXI. Mais uma vez, nós temos um programa com menos de 25 anos de história e a popularização do smartphone popularizou também o acesso ao Tesouro Nacional via Tesouro Direto. Hoje você pode comprar títulos atrelados ao IPCA de longuíssimo prazo que pagam juros semestrais, por exemplo. E quando a taxa básica de juros da economia está alta, como é o momento atual do Brasil, com a taxa Selic se aproximando de 15%, é uma boa pedida sim você investir em títulos da dívida nacional de longo prazo, porque os cupons semestrais vão garantir uma boa renda passiva para você. Então chegou aquele momento de recapitular as 5 formas tradicionais de obter renda passiva. A primeira é emprestar dinheiro para bancos, a segunda é rentabilizar imóveis, a terceira é rentabilizar terras, a quarta é receber dividendos das empresas de capital aberto, a quinta é emprestar dinheiro para o governo. Vamos abrir um parênteses aqui porque também você pode emprestar dinheiro para as empresas de capital aberto por meio das debêntures, mas você vai concordar que é melhor ser sócio de grandes empresas do que simplesmente emprestar dinheiro para elas. Mais uma vez, os seus avós não tinham acesso aos títulos do Tesouro Nacional porque eram restritos, seus pais não tinham acesso a uma forma inteligente de rentabilizar imóveis porque eles tinham que trabalhar muito para obter imóveis tradicionais, seus avós provavelmente não tinham como rentabilizar terras, embora antigamente várias famílias eram da zona rural. E o investimento em bolsa de valores sempre foi restrito a uma parcela pequena da população, mas isso está se popularizando cada vez mais. Se você montar uma carteira diversificada nessas 5 formas de obter renda passiva, as chances de você ter sucesso no longo prazo são grandes porque são formas tradicionais, estáveis. E por mais que inventem meios novos e revolucionários de ganhar dinheiro, essas 5 formas vão permanecer por tempo indeterminado, eu tenho certeza disso. Essas 5 formas tradicionais de obter renda passiva que eu citei, elas não promovem o enriquecimento rápido, é um enriquecimento lento, devagar, mas pode ser um enriquecimento constante a partir dos aportes regulares que você possa fazer usando o seu aparelho de telefone celular. Por mais que os profetas do Apocalipse venham falar num colapso do mercado de capitais, na forma de investir, você vai ter certeza que os bancos, os imóveis, as terras, as empresas e os governos estão aí há centenas, milhares de anos e nada indica que eles vão acabar de uma hora para outra. Então essa é uma forma segura de rentabilizar o seu capital, a sua economia. Você não precisa inventar a roda pesquisando formas paralelas e talvez revolucionárias para rentabilizar rapidamente seu dinheiro, porque provavelmente elas oferecem risco adicional que você não precisa carregar. Já falei demais para uma edição do Filosofando, eu agradeço você que me acompanhou até aqui e deixo aquele abraço. Até a próxima!